respeitado. Só que um certo dia o Império Romano vai chegar, mata o pai do inimigo, e para não se houver uma guerra, para não se houver respaldo de guerra nenhuma, após o pai ter morrido, os romanos vão pegar e vão cegar o inimigo. Para quê? Porque se deixasse ele com visão, quando ele crescesse, ele poderia se revoltar e tentar glorificar a morte do pai ou honrar a morte do pai. Aí o que é que os nossos pais? Cega o homem, e quando cega ele, tira toda a probabilidade de vida do ser humano. Por quê? Porque ele se vê vulnerável, ele se vê de fácil acesso, perdeu a visão, não consegue mais granjear as coisas. E todos que tinham a impossibilidade de trabalhar nessa época, na cidade de Jericó se fazia desse jeito: dava-se uma capa, e a capa dava livre acesso para quem fosse cego ou aleijado, pedir esmola, e a capa identificava que ele não podia trabalhar. Ou seja, a capa dizia: esse é miserável, esse presta não, esse aí é só Jesus. Ou seja, então o homem tem uma capa, e na medida que ele tem uma capa, ele pode pedir esmola em qualquer lugar. E o que é que tem na capa do homem? Era tão sério a capa, que na capa do homem tinha: ajuda esse miserável cego, que ele não pode trabalhar. Ou seja, ajuda esse miserável aí, mãe, ele não tem possibilidade nenhuma. Só que o texto que nós lemos, se você for olhar no 10 e o 46, vai dizer: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, mais de multidão, Bateu o pé estava sentado no caminho de mendigado. A Bíblia diz que Jesus está andando em Jericó, e após ter passado por Jericó, está a sair da cidade. Você vê que o homem é tão desprezado, pastor, que ele está fora da cidade já. Ninguém liga mais, nem tem valor mais nenhum. Está sentado lá de fora. Só que Jericó é uma cidade de livre acesso, e a Bíblia diz que Jesus já está saindo. E quando nós vimos a narrativa da história, Jesus não passaria mais por Jericó. Era a última passada de Jesus. Jesus passaria naquele momento e não voltaria mais na cidade. Ou seja, quem precisasse de cura, quem precisasse de milagre, o momento era aquele, a hora era aquela. Não dava para deixar para a semana passada, não dava. Não dava para deixar daqui um ano, não dava, porque era a única oportunidade que o cego tinha de chamar a atenção de Jesus, porque dali Jesus seria assunto à morte de cruz, e depois de cruz assunto ao céu. Só que a Bíblia diz que a cidade é de livre acesso, pessoas entram, pessoas saem, e pensamento meu, mente fértil, eu imagino, pastor, um homem à beira do caminho, diversas pessoas passando, e um barulho muito grande, e o homem pergunta para quem é que está vindo aí no meio dessa zoada? Aí eu imagino alguém dizendo: é Anás, e a sua comitiva aqui vem vindo. Aí eu imagino alguém dizendo: deixa ele passar, que ele não pode me ajudar não. Eu imagino ele escutando diversos barulhos e dizendo: e agora? Quem é que vem por aí, pelo amor de Deus? E alguém dizendo: é Jezabel e os seus cavaleiros, e ele dizendo: deixa ela passar, que ela não pode me socorrer não. Só que eu imagino um barulho diferente, pastor, e aonde Jesus passava, alguém dizia: santo, poderoso, magnífico, conselheiro. E ele dizendo: quem é que vem aí agora? Aí ele diz: alguém que vem aí é o pregador chamado Jesus. Aí a Bíblia diz que ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que quando o cego chama o homem, o cego está chamando a descendência de Jesus. Ou seja, o homem que não tinha visão normal estava vendo algo que quem tinha visão não conseguia ver. Quando ele chama Jesus, ele está dizendo: ô dono da providência, ô dono da cura, ô dono da libertação, ô dono que quebra laço, ô dono que desfaz obra, dono, tem misericórdia de mim. Ninguém me vê, ninguém me quer, mas tem misericórdia de mim essa noite, né? Eu quero dizer que enquanto você chama por ele, ele vai se apresentar no meio dessa guerra, Pai. Enquanto você chama por ele, cai o cavalo, cai o cavaleiro,
a multidão que está vendo Jesus pregar está dizendo para ele: cala a boca, fica quieto, não vai te escutar não. Só que só sabe o problema que tem quem está vivendo no problema. Ninguém vai clamar por você, não. Quem tem que clamar é você. O homem estava há muito tempo com cegueira, e quando tomou uma posição de clamar, alguém diz: deixa disso, para com isso, dá certo não, ele escuta não. Só que quanto mais dizia para com isso, o homem estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem. Quando nós temos a Bíblia Sagrada, não tem coração que se quebre diante dele, para ele não se inclinar lá de cima para responder. Eu quero dizer que enquanto você clama, Jesus para, e quando ele para, ele manda chamar, e quando ele chama, é para realizar algo. E o céu me trouxe aqui para pregar. Deixa dizer que não vai dar certo, deixa dizer que não tem jeito. Quem diz que não tem jeito é porque não entende o tamanho do Deus que serve. Mas essa noite eu vim pregar para Bartimeu, essa noite eu vim pregar para Bartimeu, que mesmo na beira do caminho está gritando por Jesus, dizendo: socorro, 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 socorro. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite, dizendo: o meu Deus ainda é grande, o meu Deus é poderoso, e enquanto você chama por ele, ele está trazendo, ele está trazendo, ele está trazendo. O segredo é parar Jesus, e só para Jesus clamando. A Bíblia diz que Jesus para. Quando para, manda chamar o cego. Imagine a cara de cocô de quem teve que mandar o cego calar para dizer: ele te viu, está te chamando. Aquieta o coração, que ele está te chamando. Só que a Bíblia diz que quando Jesus chama, o homem se levanta e se põe de pé. Quando ele se coloca de pé, ele tira de si a sua capa. O texto está dizendo isso. Ele arranca a capa fora, joga a capa para lá e vai até Jesus, para ver Jesus de capa na mão. Posso pregar, pastor? Vou pregar. Entra não. Está cheio de gente com diversas capas sobre a vida e quer viver providência do céu. Só que o céu me trouxe aqui essa noite. É noite de arrancar a capa. Enquanto você arranca a capa, na medida que eu te chamo, o milagre chega. A Bíblia diz que ele arranca a capa fora e vai ter com Jesus. Só que quando o homem está deixando a capa, ele estava cancelando o trabalho dele, que era pedir esmola. Ou seja, ele sem capa, ele não era ninguém mais. Só que agora o dono de todas as coisas estava chamando ele para dar vida nova para ele. Ou seja, Jesus estava dizendo: precisa de capa não, precisa de capa não, porque o que eu vou te dar, você não vai precisar mais estar me indicando coisa nenhuma, porque ele é o dono da providência, o dono da vida, o dono da cura, ele é. Aí a Bíblia diz que Bartimeu deixa a capa, vai se apresentar a Jesus, e Jesus faz uma pergunta simples para ele, dizendo: ei, rapaz, o que é que você está precisando? Jesus está precisando escutar alguém do que precisa essa noite. Não é de boca fechada que a cura vem, não é de boca fechada que o milagre vem, não é de boca fechada que ele vai operar. O céu te trouxe aqui essa noite. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. O céu trouxe um nego todo essa noite. É o que está faltando, é o que está precisando. Diga-me. Vai que a profeta salva. E ela te deu visão. Então todas as vezes que Jesus passa, algo maligno tem que ser quebrado. Aleluia. Eu nunca vi
Jesus entrar no ambiente, e o ambiente ficar da mesma forma que estava. Aleluia. Prova para mim, eu provo. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Tem um homem, na mesma cidade de Bartimeu, está tentando ver Jesus. Só que quando eu leio o texto, parece que ele é do meu tamanho, o homem é bom. Devido à multidão ser muito grande, ele não está conseguindo ver Jesus. Aí a Bíblia diz, pastor, que ele sobe numa figueira brava, ao ponto de se machucar. Só quem sabe que ele estava precisando dentro de casa era ele. Aleluia. Então ele não olhou para a dificuldade, não olhou para o tamanho do problema. Ele subiu na figueira e foi ver Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus já veio passando. E quando Jesus veio passando, Zaqueu queria ver Jesus, só que Jesus já tinha visto Zaqueu. E a Bíblia diz que quando Jesus olha para Zaqueu, Jesus diz: Zaqueu! Ou seja, Zaqueu estava tentando conhecer Jesus e Jesus já conhecia Zaqueu. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu e diz: Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Você sabe o sinônimo de pousar? O sinônimo de pousar é habitar. O sinônimo de pousar é ficar. Jesus estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Jesus estava dizendo: Zaqueu, hoje eu vou solucionar o problema da sua casa. Hoje eu vou dar jeito dentro da sua casa. O céu me trouxe aqui para pregar para alguém, dizendo: hoje é noite de sair da beira do caminho, porque Jesus vai pousar na casa de alguém hoje. Jesus vai pousar na casa de alguém hoje. Jesus viu hoje alguém e disse: desce depressa, porque na descida que você desce, eu vou pousar, eu vou pousar. Vou pousar na sua casa. E enquanto Jesus pousa, tem cura. Quando Jesus pousa, tem libertação. Quando Jesus pousa, tem transformação. Quando ele pousa, o ambiente é mudado. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Só que o segredo é arrancar a capa para encontrar com Jesus. E às vezes, as diversidades da vida, o cotidiano do mundo que vivemos, nos coloca em diversas capas. Talvez a capa do vitimismo, talvez a capa da depressão, talvez a capa da enfermidade, talvez a capa da incredulidade para viver milagre, talvez a capa do pecado me impede de ter uma ligação com Deus. Há diversas capas da nossa vida. Aleluia. Só que há momento que para vivermos providência de Deus, precisamos tirar a capa para Jesus fazer alguma coisa. Aleluia. Meu tempo já foi embora. Eu queria contar só um negócio aqui. Que quando nós clamamos por Deus, Ele se apresenta para nos atender e escutar a nossa súplica. Aleluia. O cara estava no culto que eu estava dos jovens e eu contei isso lá. Hoje aproximadamente faz 4 meses que a minha mãe passou muito mal e ficou muito doente. E aí fez alguns exames para o médico. E aí passaram uma bateria de exame, todas as taxas da minha mãe deu alta. E aí quando ela disse isso, eu me assustei. Começamos com uma oração. Aí passaram uma ressonância, um negócio mais grave. E a minha mãe parece a pastora, moreninha, baixinha, canela de fogo. Muito parecido. Depois eu vou mostrar minha mãe para a senhora no final. E aí nós fomos, minha mãe fez uma bateria de exames. E todas as taxas deu alta. Só que minha mãe sempre foi dirigir por 5 da oração. Sabe aquelas mulheres doidas do corpo? Eu tinha até medo de mãe em casa quando ela estava falando. Parecia que o ambiente ficava meio sobre escuro. Parecia que Jesus entrava no ambiente. O pai estava doido no bar. Daqui a pouco o pai chegava em casa dizendo: alguém me trouxe, eu nem queria vir. Era oração de mãe dizendo: pega Jesus. Traz Jesus. Então, chegou um certo tempo que minha mãe adoeceu muito. Passou a bateria de exames e fez uma ressonância. E quando fez a ressonância, acusou um câncer no útero. Aí era 7 horas da noite, numa sexta-feira. E eu estava agendado para pregar na igreja. Ela me fez uma ligação. Quando ela fez, ela contou o que aconteceu. Disse que o médico mostrou, um câncer no útero. E eu me assustei.
fiquei com aquilo e comecei a chorar na mesa tomando café. Eu comecei a chorar, fiquei doido para pegar o celular e dizer, pastor, tá pai, não dá para vir. Só que eu voltei na minha moto e eu fui embora para cá. E no caminho eu fiz uma oração muito sincera, que eu andei com a minha alma rasgada, chorando. E eu disse, Jesus, o Senhor me leva para pregar a sua palavra e eu prego. O Senhor manda eu profetizar a cura e eu profetizo. O Senhor manda eu orar por libertação, eu oro, o Senhor liberta. Só que hoje eu não venho como pregador. Hoje eu venho clamar, dizendo, eu sou entra na minha casa. E quando eu cheguei para pregar na igreja, o tema dos irmãos era o vaso, se quebrou na mão do obreiro. Eu pregando para a igreja e pregando para mim mesmo. Chorando, preguei, Jesus teve misericórdia, abençoou o povo. Quando eu sentei na cadeira e comecei a chorar, o pastor pegou o microfone e ele disse, homem, eu vou visitar você hoje. Vou dar um passeio com você. Vou te botar dentro de um pássaro de ferro. Só que o que eu estava precisando ouvir naquele momento não era isso. Aí eu, muito tímido, inaguei a Deus, dizendo, Jesus, eu sei que o Senhor tem isso comigo. Só que eu não estou precisando disso agora não. Aí eu disse, homem, eu vou visitar alguém hoje. E esse alguém é a sua mãe. E o que ela precisa é cura. E a cura que ela precisa é câncer. E hoje eu visito o câncer da sua mãe. E curo ela pelo poder do nome de Jesus. Aí eu saí desconsolado, pastora, chorando mais do que veio. Aí fui para casa. Aí a mãe foi fazer os exames. Quando entrou na máquina, o médico olhou para o exame, olhou para a máquina, olhou para o exame, olhou para a máquina. Ele disse, quantos meses faz que a senhora está com isso? Ela disse, 2 meses. Ele disse, moça, a senhora está vendo isso aqui? Esse corte bem grande aqui. Ela disse, estou vendo sim, senhor. Ele disse, veja só, isso aqui era para estar aberto, só que isso aqui está fechado. Está vendo que parece que alguém ponteou? Ela disse, estou vendo. Ela disse, eu acho que foi uma pomada que eu usei. Ele disse, moça, veja só, pomada nenhuma faz isso dentro de 2 meses. Isso aqui é coisa que se curou, coisa que sarou. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite, dizendo, meu Jesus, ainda cura câncer, pastora. E mãe está pulando no ciclo de oração, dizendo, Santo. Eu quero dizer que quando você clama, o dono da vida se apresenta para dar vida. É noite de clamar, é noite de dizer o seu problema para ele. Eu sei que essa casa tem pastor, eu sei que essa casa tem pastora, mas é noite de gritar para o dono dos pastores, para o dono das ovelhas. É noite de dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, vem. Há uma cadeia para ser quebrada hoje aqui. Jesus, se me trouxe aqui, vai tirar alguém da beira do caminho. Chega de mendigar. Chega de mendigar. Chega, porque Deus, o dono do caminho, se apresentou sobre essa casa hoje. Me trouxe aqui para pregar para mim. Enquanto você clama, tem alguém que se apresenta hoje. E eu quero dizer o nome dele para o inferno escutar. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Que está na beira do caminho sem esperança. Só que eu queria te convidar, enquanto eu oro aqui essa noite, a pensar no seu problema. Porque enquanto eu oro, o nome da solução vai se apresentar. Coloque a mão sobre o seu coração e curve a sua cabeça comigo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é verdadeiro sobre essa casa, Jesus. E o Senhor me trouxe aqui para dizer que vai passar. Vai passar no caminho
possa escutar Jesus te chamando. Espírito Santo de Deus, aonde tiver alguém precisando de cura, aonde tiver alguém precisando de libertação, aonde tiver alguém precisando que o Senhor resolva, pelo poder do teu nome, eu clamo, vem do Pai de meu clamor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós aqui, tem compaixão, tem compaixão, tem compaixão, tem compaixão, do teu Espírito que está sobre minha saúde. Sinta Jesus de passando, sinta Jesus passando aí, sinta Jesus passando aí, sinta, sinta, sinta.